Muito bem, hora de oração, tempo oportuno de Deus para nós orarmos e estudarmos a palavra do Senhor em nome de Jesus, apresentar a tua vida, a tua casa, todas as tuas causas diante do altar do Senhor, porque é fiel para cumprir aquele que prometeu. E eu e você, com certeza, estamos debaixo de grandes promessas de Deus. E se você está debaixo de promessas de Deus, a oração e a palavra vão regar estas sementes para que nós alcancemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nome de Jesus. Hoje, de maneira especial, eu quero orar pela pastora Sônia, pelo nosso querido Eric, apresentar no altar de Deus o menino que nós amamos muito e é um talento realmente, eu creio, nas mãos do Senhor, e Deus vai tocar o seu coração, fortalecê-lo e dar graça em todas as coisas, em nome de Jesus, para que ele esteja firmado cada vez mais. E também todos os irmãos, quero agradecer muito que deram esse voto de confiança, e as famílias, para que nós estejamos orando da igreja e todos os amigos, em nome de Jesus. Amém? Porque está escrito, Hebreus, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Uma pequena leitura, alguns versículos apenas aqui do livro de Hebreus, que temos aplicado o nosso coração nesses dias para investigar dia a dia uma pequena porção, e uma pequena porção diária realmente ela faz a diferença no todo, na tua vida, na tua caminhada, no teu entendimento da palavra e no teu crescimento também, com um resultado especial. E nós vamos orar pedindo que essa palavra ela seja uma verdade nas nossas vidas, que o entendimento dessa palavra seja a voz de Deus no nosso coração. E eu quero falar hoje em específico com você sobre a vocação celestial. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Temos visto no livro de Hebreus como o escritor de Hebreus apresenta ao Senhor Jesus, primogênito, o resplendor da glória, aquele que destruiu o diabo, que tinha poder sobre a morte e assim por diante. E depois ele começa a mostrar os paralelos do porquê glorificar a Yeshua, né? O Deus Jesus, por que buscá-lo, por que glorificá-lo, em detrimento da lei, em detrimento de Moisés, e aqui de maneira mais específica, e assim também como nós nos posicionarmos diante do Senhor, e por vezes no capítulo 1, capítulo 2, e agora de novo no capítulo de número 3, não uma, senão duas vezes, versículo 6, versículo 14, ele diz, se nós guardarmos firmes a nossa confissão, se nós guardarmos firmes o caminho do Senhor, se nós guardarmos firmes até o fim, versículo 6, a ousadia e a exultação nessa esperança. Ou seja, havia uma preocupação realmente de Deus e do escritor de Hebreus desta visão se as pessoas iriam guardar firme o caminho do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado, porque temos dificuldade às vezes com a disciplina, temos dificuldade às vezes com as coisas, com o tempo de espera, com as provações, temos dificuldade muitas vezes com as revelações de Deus, porque Satanás é sujo e tenta impedir de todas as maneiras de nós a venhamos viver. Então, esses posicionamentos e ouvir de novo a palavra de Deus,
são essenciais às nossas vidas. Por quê? Porque somos dignos, fomos dignificados diante do Senhor pela sua infinita misericórdia, por uma vocação celestial. A vocação celestial é aquilo que realmente Deus derramou em nossas vidas e enxergou em nós, de que há um potencial nas nossas vidas. Somos vocacionados para fazer algo. Uma pessoa como faz um teste vocacional para sua direção profissional, acadêmica, enfim, aquele teste vai identificar características de sua personalidade, de sua vivência, de sua vida, de seu desejo interior, para aquilo que ele vai ter mais aptidão para fazer. E você e eu temos uma vocação, uma aptidão sobrenatural, que ela se dá nas regiões celestiais em Cristo. Por isso, o nosso nome está escrito no livro da vida. Por isso, há um propósito de Deus com a tua vida, e estejamos firmes para não nos perdermos em nome de Jesus. Ainda que você esteja em lutas ou aflições, ou mesmo em perseguições ou perturbações demoníacas, eu diria, em nome de Jesus, há uma vocação celestial preponderante, superior na tua vida. Em complemento a isso, eu poderia mencionar a sabedoria do apóstolo Paulo, carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1, versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, veja, vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Deus escolheu você, meu irmão, minha irmã, e também a mim. E há uma vocação sobre as nossas vidas. Ele não escolheu os grandes sábios, ele não escolheu os grandes intelectuais ou aqueles que se destacam segundo a carne, nem os poderosos. Não está relacionado ao poder, ao nível de influência, porque eu e você, muitas vezes anônimos da fé, estamos debaixo dessa grandeza do nosso Deus e precisamos nos apropriar disso, porque isso traz fortaleza nas nossas vidas. Nem muitos de nobre nascimento. Amém? Qual o meu sobrenome? Souza, Lopes, né? Qual o sobrenome de uma pessoa, de uma família rica e de destaque na sociedade? Não, Deus escolheu a mim e a você, e não muitos de nobre nascimento, para tornar a cada um de nós nobres pela humilhação do seu Filho na cruz, e dada a maneira com a qual nós também nos esvaziamos, a grandeza do Senhor, nós passamos a fazer parte da grandeza do Senhor. Não que sejamos nada, mas Ele é o grandioso nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Amém? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Se você já foi uma coisa louca desse mundo e já aprontou tudo, é com você mesmo. Tem vocação celestial para você. Para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas, as loucas e as fracas. Talvez você seja uma destas pessoas nas tuas fraquezas, de se achar impossibilitado de qualquer coisa ou inválido para qualquer coisa. Ou já tenha vivido isso de alguma maneira. Em nome de Jesus, hoje, na palavra e nesse momento de fé e de estudo e de oração, é o que o Senhor mostra. Ele chama as coisas loucas do mundo e as fracas do mundo para envergonhar, diz a palavra do Senhor, as fortes. Ou seja, Deus subverte todas as coisas, muda todas as coisas. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu as coisas fracas do mundo, escolheu as coisas humildes do mundo e também as desprezadas. Então, meu irmão, de alguma maneira nós estamos enquadrados na vocação celestial. Tire da tua mentalidade alguma limitação que você possa ter de que você é indigno, de que você é imerecedor. Porque aqui está a revelação de onde você e eu nos enquadramos no sonho e no propósito de Deus para as nossas vidas. As desprezadas, aquelas que não são, que você nunca foi nada, o que eu possa dizer, já falar que eu nunca vou ser nada. Deus escolheu realmente essas pessoas para transformar a maldição que pesou sobre elas, para tirar o peso que estava sobre elas e que subvertia a sua verdadeira vocação, para levantá-las para a glória do seu nome, e as que, para reduzir a nada as que são,
a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém vai se vangloriar diante de Deus, o sábio, nem o nobre, nem o grande, nem o forte. Por quê? Porque Deus toma os humildes, os fracos, Deus toma os desprezados, as coisas loucas, e Ele os enxerta na videira e os enche do seu poder e da sua autoridade, para que no resplandecer da glória de Cristo, nestas vidas que demonstravam tais características, que ninguém poderia dar nada por elas, Ele deu, Ele pagou o preço. Então o Senhor te chama para você se levantar com Ele, e Ele vai te honrar. Essa é a tua vocação, essa é a minha vocação. Vamos guardar firmes esta visão e esta revelação, porque temos um sumo sacerdote. Olha que incrível, você tem um sacerdote. Muitos têm o seu guru, muitos têm o seu guia, muitos têm o seu líder, muitos têm o seu padre, outros têm o seu pastor. Glória a Deus por cada um. Cada um encontre o favor de Deus na sua vida e na sua espiritualidade. Nós temos o apóstolo, diz o versículo 1, estou em Hebreus 3:1, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Oh glória, que palavra forte e tremenda essa! Nós temos um apóstolo e sumo sacerdote. Sabe por quê? O escritor de Hebreus está aqui comparando Jesus e Moisés para dizer daí adiante que Jesus é maior do que Moisés. Que Moisés foi fiel, Jesus também é fiel, mas o Senhor Jesus foi considerado digno de ter maior glória do que Moisés. Lembra da glória de Moisés que desvanecia? Jesus tem maior glória que Moisés. Então por isso ele diz, ele é o apóstolo, porque havia os apóstolos da igreja do Novo Testamento. Ele é o nosso apóstolo. Sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era aquele que estava no Velho Testamento. Por isso incrível o estudo de Hebreus, onde ele traz esse paralelo da lei, dos profetas, de Moisés e da igreja, para colocar sobre nós esta unção apostólica do sumo apóstolo da nossa confissão, Jesus Cristo. Então você tem uma liderança sobrenatural sobre a tua vida, de um apóstolo, o sumo apóstolo, Jesus, o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, você sabe, é aquele que entrava no Santo dos Santos para interceder e fazer a expiação, o sacrifício em nosso lugar. Então, essa é a grandeza do Senhor Jesus em nossas vidas, e a glória dele não é desvanecente. 2 Coríntios 3,13. A glória de Moisés era desvanecente, ela passava, mas a de Jesus, ela não passa. Ela é permanente para a glória do Pai. E para encerrar, está aqui 2 Coríntios 3,13. E não somos como Moisés, veja, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. A importância de Moisés é singular na palavra de Deus e na lei de Deus, enfim. Mas nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Nós somos eleitos e temos uma vocação celestial em função do sumo apóstolo, do apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Essa pequena mensagem e reflexão possa ilustrar coisas tremendas e grandiosas na tua vida. E Deus, no Espírito, possa te revelar muito além do que eu pude simplesmente aqui tentar te explicar. Vamos orar apresentando a família do Eric, seus filhinhos, a Natália, se não me engano é Natália, o nome da esposa dele. Se eu estiver errado, me perdoem, mas vamos colocar no altar de Deus também você agora, o teu casamento. Talvez exista uma angústia na tua vida, talvez haja uma perturbação na tua alma. Vamos orar agora e apresentar diante do nosso apóstolo, Jesus, e sumo sacerdote da nossa alma, em nome de Jesus, situações de fraqueza, necessidades de decisão, momentos de insegurança, onde esse mundo, a porta da loucura, da esquizofrenia, da bipolaridade, da depressão, da ansiedade, do estresse, tem colocado realmente as pessoas em grandes e grandes agruras e desavenças. Mas cremos, Ele é poderoso para nos responder, poderoso para atender o nosso clamor,
em nome de Jesus. Pai de amor, nós aplicamos uma vez mais o nosso coração pela fé, Senhor, porque há uma ilustração tão tremenda e tão grandiosa na Escritura e na Tua Palavra, que nós queremos nos humilhar diante do Teu altar, nos humilharmos, Senhor, ante a Tua presença, para pedir a Ti, em nome de Jesus, confirma a Tua obra em nossas vidas, porque está escrito, nós fomos vocacionados celestialmente. Livra-nos, Senhor, até mesmo dos nossos pensamentos, atitudes e de nós mesmos. Livra, Senhor, em nome de Jesus, do destemperamento da nossa vida, da nossa alma, para que não sejamos roubados em tamanha grandeza de vocação, de chamado e de autoridade, para que possamos valorizar a nossa salvação, para que possamos olhar a porção daquilo que o Senhor realizou em nós e daquilo que temos feito, Pai, para não vivermos invalidando a jornada que temos trilhado e a milha que temos caminhado, meu Deus. Em nome de Jesus, levanta-nos, acolhe, Senhor Jesus, as orações e o clamor que eu quero dirigir por cada servo, por cada serva tua, para que não caiam, para que não pereçam, para que o espírito da divisão da casa e do lar não prevaleça neste lar, em nome de Jesus. Como está ali o nosso irmão Landulfo, como está ali o Eric, como está ali, Senhor, os pedidos da tua igreja, que eles foram escritos nos envelopes, em nome do Senhor Jesus. O Jackson, Fernando, Senhor, a Renata, Pai de amor, abençoa os teus servos, são filhinhos teus queridos, amados, ungidos, como vemos nas Escrituras, Senhor, Timóteo, Tito, como vemos nas Escrituras, Barnabé, Marcos, como vemos nas Escrituras, Senhor, Áfia, Áquila, como vemos nas Escrituras, meu Deus, Epáfras, Epafrodito, como vemos, Senhor, Eutico, como vemos tantos nomes nas Escrituras, pessoas que nós jamais imaginaríamos como são e como foram a vida dessas pessoas, mas tornaram irmãos queridos, amados, alvos como Dorcas, da ressurreição e do milagre. Por isso, meu Pai, eu encho o meu coração de fé e a minha boca de autoridade no nome de Jesus, para declarar sobre o teu servo, a tua serva, a casa, a família, os filhos. Caia por terra o espírito da destruição, da assolação, das drogas, do vício, do pecado, da lei da morte. Seja agora, no nome de Jesus, uma vez mais cancelado pelo poder do Cristo, Filho de Deus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Abençoa aqueles que tenham chamado, o dom de Deus que está sobre eles, Pai, para que exerçam o seu chamado, a sua obra, o presbitério, o diaconato, o pastorado, o bispado, se é certo dizer assim. Tem misericórdia, Pai, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E muitos trabalhadores vocacionados celestialmente estão enfraquecidos, estão roubados, estão, Senhor, abandonando, tirando a mão do arado, estão desatentos, estão dispersos, meu Deus. Muitos estão vivendo em ilusões. Tem misericórdia. Confirma nos corações, ó Deus, para que haja um investimento realmente na vida espiritual, na santificação, na habilitação daquilo que é realmente ser instrumento nas tuas mãos. Levanta os teus servos para levarem a palavra. Levante os teus servos, ó Deus, para, em nome de Jesus, ter um espírito solidário, ter um espírito, Senhor, que compartilha, ter um espírito que reparte, ter um espírito, Senhor, de doador. Eu intercedo por cada um em nome de Jesus e declaro em nome de Jesus esta palavra e esta oração vai surtir efeito no teu coração, na tua vida, no mundo espiritual, e demônios retrocederão. E onde estiver aplicado o teu sentimento, o teu coração, a tua necessidade, o Senhor vai interagir e vai interferir. Eu creio, Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. E disse que nos responderia. Por isso, assim, eu confio no Senhor e espero de Deus para mim, para você, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.